Beleza, pessoal. Então vamos começando, né? De novo, tô falando aí, se todo mundo tá me ouvindo, eu não tô usando o microfone, tô usando só o celular mesmo. Tá, se vocês começarem a ouvir alguma coisa, alguma barulheira ou não estiver ouvindo, me avisa aqui que eu tô tentando ler todos os comentários. Vamos aprender mais um pouco. Espero eu estar contribuindo aqui um pouquinho, né? É um tema que eu gosto muito. Esses temas iniciais sobre o budismo eu gosto muito, né? Eu gosto muito de aprender, né? E realmente ensinar quem está querendo aprender. Aqui, pelo menos na região da minha cidade, de Campinas, perto de São Paulo, gosto muito de fazer reunião para convidados, né? Participar das reuniões, sempre que me chamam, assim, eu também vou lá dar uma contribuiçãozinha. Porque realmente eu vejo o quanto interessante, é importante. O quanto é importante a gente que está conhecendo a prática do budismo entender o porquê que as coisas acontecem desse jeito, né? Então, a gente falou na live passada, o tema era Nam-myoho Renge-kyo. Poxa, entender a tradução do Nam-myoho Renge-kyo, entender como ele surgiu, né? Por que ele faz efeito. Então, quem inclusive não viu ainda, lá no IGTV e no YouTube já, viu? Coloquei no YouTube. Lá o canal é Budismo Descomplicado. Dá uma olhada lá, que a live tá inteira lá. Eu vou tentar dar uma fracionada em coisas menores depois, mas enfim, vou começar a gravar também alguns vídeos em breve. E o tema de hoje também, né, que é um conceito básico do budismo, que é o karma, né? Olha lá, amanhã é reunião de palestra em Indaiatuba. Serei o dirigente convidado lá. Obrigado, Joana. Então, vamos começar, né? Eu acredito que essa live é um pouquinho menor do que a anterior, né? Porque o tema do Nam-myoho Renge-kyo ele era muito denso mesmo. Esse aqui também, tanto é que eu já coloquei hoje no feed, quem já olhou lá na página aqui na Bod Store, eu coloquei o tema lá Karma, né? Entendendo o Karma, parte 1. Né? São 3 partes, eu vou falar tudo aqui hoje, tudo sobre o karma, e depois a gente vai abrir para perguntas, então não faça pergunta agora, tá? Deixa para o final, na hora que eu abrir pergunta, você já deixa sua pergunta anotada e manda bala que a gente vai responder. Lembra que essa live, ela só dura 1 hora, né? Na live passada acabou em 1 hora, eu percebi que estava acabando, que eu estava aprendendo ainda, e aí a gente fez mais uma live, continuou, e a galera se conectou e a gente fez só perguntas e respostas. Talvez faça isso hoje também, mas vamos tentar fechar em 1 hora aqui. Beleza? Eu não estou calculando a hora aqui, mas na hora que chegar no finalzinho vai estar lá a contagem regressiva. Oi, chutei aqui. Opa, oi, Jô estudando aqui também. É isso aí, vamos lá, gente. A Estela, boa noite. Aracakid, boa noite. Então vamos lá. Karma, né? Karma, ele é um tema central aí do budismo. Ele está muito ligado à lei de causa e efeito, né? Que a gente já explicou um pouquinho no Nam-myoho Renge-kyo, mas também dá para fazer uma live inteira sobre causa e efeito. Mas o karma, ele é uma coisa que tem muita gente que antes de conhecer o budismo já ouviu falar, tem gente que até brinca, isso aqui é meu karma, isso aqui é meu karma, aquilo lá é meu karma, né? E tem gente que nunca ouviu falar, tá? Tem gente que nunca ouviu falar. E no budismo é uma coisa nova. E aí realmente até se fascina, porque é muito profundo a questão do karma. Quando a gente está, né, considerando fora do budismo, né, na sociedade como um todo, a gente ouve muito, e a gente acaba usando muito, mesmo que de brincadeira, um pouquinho, às vezes mais pessimista, às vezes mais otimista, a questão de algumas palavras como sorte, azar e destino. Você já deve usar isso até hoje, né? Sorte, azar ou destino. E tem gente que fala muito de sorte. Nossa, aquele lá é sortudo, aquele lá nasceu com o bumbum pra lua, né? Ou tem gente que fala, nossa, aquele ali é azarado. Nossa, eu sou muito azarado. Nossa, que azar, né? Tem gente que fala assim, eu tenho sorte no azar. Então, as pessoas elas lidam muito com isso, né? É uma coisa que está muito no nosso cotidiano, brincar com a sorte, com o azar e com o destino. E o que seria o destino? Seria um futuro pré-meditado, um futuro certo, um futuro já garantido de alguma forma para mim ou para a pessoa em si, qualquer pessoa. Mas, tudo quando a gente fala de sorte, de azar e destino, nós estamos terceirizando, tá, os fatos que acontecem na nossa vida. Quando eu trato de sorte, azar e destino, eu estou lidando com o acaso, com algo externo, com algo talvez superior, alguma coisa que fuja da minha responsabilidade. Olha só,
tudo que foge da minha responsabilidade. E no budismo, pela raiz, por toda a história do budismo, não existe isso. Nós tratamos sempre com a palavra karma, tá? Com a palavra karma. E o que seria o karma? Tudo isso que você trata hoje como terceirizado e premeditado, só que numa profundidade onde você traz a responsabilidade para você. Então quer dizer, não existe sorte e azar e destino no budismo. Existe o karma. E quando você fala dessa forma, significa que nada no budismo, nada é por acaso. Tá? Então, chega uma hora que se você está conhecendo o budismo, então você tem que largar essa culpa, esse vício de linguagem, tá? E perceber que nada é por acaso. Talvez muitas pessoas conhecem e vieram a conhecer o budismo e se identificaram com o budismo por esse aspecto, por saber também, já tinha na sua vida, que nada era por acaso. Né? Mas como assim, Diego? Nada é por acaso? Pois é. O budismo ele fala o seguinte, né? Que quando nós temos uma energia, né? Então nós não falamos de alma, por exemplo, nós falamos de essência, de energia. Na nossa energia, né? É como se fosse, eu gosto de falar que é como se fosse uma pilha num brinquedo, tá? Essa essência, tá? Entrou nesse brinquedo aqui que hoje é o Diego, né? Que é nessa existência é o corpo e a mente do Diego. Mas a energia é uma só. E essa pilha, essa energia, ela vai se carregando. Mas ela vai carregando com o quê? Com as ações que nós vamos tendo. Então, durante toda a nossa vida, nós lidamos muito com a causa e o efeito. Tudo que nós... Lembra, falamos no Daimoku, lá no Namyoho Renge Kyo, nós falamos de pensamentos, palavras e ações, são vibrações. Essas vibrações, elas emitem, elas espalham, elas reverberam. E essas ações, elas têm uma energia, tá? E essa energia, ela se propaga e lembra que eu falei no Namyoho Renge Kyo, ela volta, ela ecoa e ela volta. Se eu tenho feito coisas positivas, e eu vou falar disso daqui a pouco, positivas, a tendência é que cada vez mais essa energia ela volte de uma maneira positiva na minha vida. Se eu faço isso de forma mais negativo, eu tenho uma tendência a interpretar aquilo, ver os resultados como mais negativo. Então, quando eu falo de sorte e de azar, eu estou, na verdade, percebendo, olha só, mesmo sem saber, eu estou percebendo que a minha realidade ela está refletindo todo um conjunto de ações e reações que eu tenho feito durante a minha vida inteira. Desde quando eu nasci até agora, né? Em cada ação ela vai, né, fazendo isso. E olha só, é uma lei natural. Eu falei isso no Namyoho Renge Kyo também. É uma lei natural. Da mesma forma que existe a lei da gravidade, e hoje a gente entende que é uma lei natural, existe outra lei também natural, que é a lei da causa e efeito. Quanto mais eu penso, falo e faço, né, ajo, a coisa tende a reverberar para cá. Então, toda vez que eu estou, né, todas as situações, elas têm um efeito contínuo. É como se fosse uma bola de neve. Quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou vendo que a coisa vai tomando uma proporção, porque eu vou dando corda. A coisa vai acontecendo cada vez mais. E trata então de uma permissão, né? Eu permito aquilo. Talvez eu nem perceba, às vezes eu percebo, mas mesmo assim eu estou permitindo com que aquele eco ele continue. E aí entra um problema, né, quando a gente trata do karma, que é quando que eu quebro essa bola de neve, né? Quando eu quebro essa inércia, esse eco, né? Eu esqueci a palavra. Então, quando eu percebo e mudo a minha ação. Quando eu mudar a minha ação, aquilo vai quebrar um paradigma, vai quebrar uma levada que estava acontecendo. E aí, olha só, eu tenho que perceber que tudo isso é fato da minha vida, né? Como eu estou pensando, como eu estou fazendo. E olha só que legal, karma, ele significa ação, tá? Então nós podemos aqui agora tratar um segundo ponto, que é a profundidade do nosso entendimento quanto ao karma.
Então, se eu olhar primeiro de uma forma superficial, tá? Uma forma superficial, eu tenho que entender o quê? Se karma significa ação, né? Ação do universo como um todo. Tudo que acontece na minha vida. Então, olha só. Tudo que acontece na minha vida, eu antes chamava de sorte, de azar e de destino, tá? Então, eu vejo dessa forma. Tudo que está acontecendo na minha vida, bom e ruim, tá? Mas eu posso pensar e perceber que tem uma forma mais profunda de tratar o karma, que não é só simplesmente a ação de tudo que acontece na minha vida, é todas as minhas reações. Olha só que coisa. Então, tudo que está acontecendo na minha vida está acontecendo e às vezes geralmente eu permito, percebendo ou não percebendo, tá? Percebendo e deixando, percebendo e gostando, percebendo ou não percebendo e sendo omisso, tá? Inclusive é chamado de zona de conforto também, talvez já tenha ouvido falar disso. Então, assim, o quanto eu realmente tenho deixado a coisa acontecer. Ai, Diego, mas o que eu estou vivendo é uma droga, eu estou vivendo um pesadelo. Sim, faz parte da manifestação do seu karma. O seu karma, né, a bola de neve, ela tá andando nessa direção e a sua vida ela tá desse jeito. Mas você ainda está deixando, tá? Sabe por quê? Porque você ainda tá, para você ainda é confortável, para você ainda vai até onde você imagina que é, né? Quando a gente sabe como a coisa vai acabar, eu tenho uma tendência a lidar com aquilo, né? E mesmo sendo muito ruim, parece que é insuportável, mas não é insuportável. Quando é péssimo, 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 você está manifestando o karma e está deixando aquele karma se manifestar na sua vida, aquela situação, tá? E como eu estava falando agora, a sua reação. Você está reproduzindo um modo operante que está na sua cabeça sobre como sempre reagir naquele tipo de situação, né? Então, se você é uma pessoa mais explosiva, você está sempre se deixando explodir perante aquelas ações, que são as questões que te deixam irritado mesmo, ou pessoas que vêm lá e mexem com você, enfim. Chegou e você permitiu, tá? Tá deixando, por mais que você não permita, que você fique muito magoado, enquanto você não mudar a sua reação, o seu karma ele vai continuar se manifestando. Olha só que legal, vamos pegar aqui um exemplo. Tem assim, isso funciona em todos os nossos, como eu posso falar? Em todos os aspectos da nossa vida. Vamos falar aqui rapidinho de relacionamento, seja com família ou até com uma pessoa mesmo, né? Um relacionamento, um namoro e tal. E aí você fala assim, poxa, eu tenho dedo podre. Eu tenho dedo podre. O que é o dedo podre? Eu sempre escolho a pessoa errada. Olha só que coisa, né? Foi lá, se envolveu com uma pessoa e sempre, né? Sempre se deixa ser, sei lá. Eu não vou ficar falando para não ficar muito chato, né? Mas pessoas que traem, pessoas que abusam, pessoas que, enfim, né? Que humilham, pessoas que batem, sei lá, né? Tem coisas. Ou pessoas muito ciumentas, né? Aquele relacionamento tóxico, melhor forma de resumir. Então, você tá ali e você parece que não vai sair nunca dali, ou parece que todo mundo é assim, ou enfim, você tá permitindo aquilo, sempre. Mas como que você poderia mudar? Tem uma hora que, né, às vezes o relacionamento ele acaba. E geralmente é pela pessoa que mais sofreu, né? Chegou uma hora que ela mudou. Lembra que eu falei agora há pouco que parece insuportável, mas não é? É exatamente isso. O insuportável, ele realmente se demonstra insuportável quando a pessoa muda. Enquanto a pessoa não reagiu quanto aquilo, ela não achou aquilo insuportável. Então, o karma é a tendência que se manifesta na sua vida. Tem pessoas que têm uma tendência maior no financeiro, tem gente que tem uma tendência maior no relacionamento, tem gente que tem uma tendência maior na família, tem gente que tem uma tendência maior na saúde, né? E aí entra um terceiro ponto que é interessante aqui, que é como a gente identifica o karma. Tem dois tipos de karma, né? Primeiro aqui é o karma pessoal, tá? O meu karma. O que é o karma pessoal? São as coisas que eu percebo, aquelas tendências na minha vida.
tá? Então, realmente, se eu tenho dedo podre, se eu tenho dificuldade financeira, se eu tenho uma família em desarmonia, se eu, enfim, se eu não arranjo emprego, é o seu karma individual. É aquilo que faz você sofrer inicialmente, tá? Então, pessoalmente, aquilo que faz você sofrer primordialmente, tá? É o seu karma pessoal. Mas também nós compartilhamos um karma chamado karma coletivo, tá? Por que que eu nasci nesse país? Por que que eu estou no Brasil? Por que que eu estou sofrendo ou não com toda essa situação do Brasil? Olha só a pandemia, né? Poderia ser uma epidemia num lugar isolado, mas a pandemia é uma coisa que se alastra pelo mundo todo, está no mundo todo, tá? Então temos um karma coletivo quanto à questão da saúde, por exemplo, né? A questão do Covid-19, o coronavírus. Mas no Brasil, né? De repente eu estou numa área, morando numa área que está sendo mais afetada, outras menos afetadas, enfim, tá? Então esse karma coletivo é uma tendência de como as pessoas no meu coletivo, no meu círculo, tá? No ambiente que eu estou frequentando, essas pessoas também elas reagem. Olha só que interessante. Por que que eu participo, né? Então, por que que eu fui parar naquela sala de aula? Por que eu fui ser contratado naquela empresa? Por que que eu fui trabalhar naquele bairro? Enfim, por que que eu moro nessa rua? Por que que eu tenho esse vizinho, tá? Tudo isso, por mais que pareçam coisas que a gente não escolhe, são energias. E lembra que eu falei sobre o Nam-myoho Renge Kyo? Quando você recita o Nam-myoho Renge Kyo e eleva o seu estado de vida, você ou muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Então isso também faz parte da questão do karma coletivo, tá? É uma tendência que você tem, tá? Então se você arranja de repente um emprego que é numa outra cidade, tem gente que ainda prefere morar nessa cidade e trabalhar à distância, né? E pegar ônibus, sei lá, e trabalhar nessa distância fazendo esse trajeto. Tem gente que prefere mudar de cidade e mora lá. Opa, Gustavo, o pessoal tá entrando aí. Eu vou deixar as perguntas pro final, beleza? Retorna essa pergunta aí no finalzinho que eu vou responder algumas coisas. Obrigado. Então, olha só. Eu tenho o meu karma pessoal e ele também, né, trabalha junto com o meu karma coletivo. E aí tem uma coisa muito importante, né, que a gente tem que entender sobre o karma. O karma, então, Diego, poxa, conheci o budismo, conheci então a tendência do karma, poxa, percebi que eu tenho karma X, então eu tenho problemas com isso, aquilo, tal, tenho coisas boas com aquilo também, mas então serve para isso? Serve para eu só aceitar isso e minha vida vai ser essa? Não, porque se você fizer isso, você está aceitando a questão da sorte, do azar e do destino. Você está terceirizando a responsabilidade. Não é isso. Você tem que trazer para você. O budismo ele te dá clareza. Se por uma vez você percebeu, e através de um conhecimento como esse, percebeu determinados aspectos na sua vida que tem sido a tendência kármica se manifestando no seu dia a dia, repetindo e você sempre reagindo quanto a isso da mesma forma, aquela coisa que vira uma bola de neve, então, na verdade, o budismo ele te dá a oportunidade de transformar essa situação, né? Não é você saber para achar que é um fardo, tá? Não é isso, é pelo contrário, é para você ser feliz nesta existência. O quanto você realmente busca ser feliz e, né, ter uma vida plena nesta existência. Se você tem uma noção agora do karma, te dá um gás, te dá munição para que você possa então saber aonde começar a mudar, né? Então, quando você tem o karma e tem a ferramenta que é o Nam-myoho Renge Kyo, você tem, né, tudo que você precisa. Você tem uma percepção e você tem o Daimoku para você organizar suas ideias e determinar a transformação do seu karma, tá? E aí, eu falei de karma pessoal, falei de karma coletivo, mas tem uma outra coisa agora dentro do karma pessoal, que é uma outra bifurcação que é muito importante também a gente falar. Que é o quê? A questão tem que é assim, tem o karma mutável e o karma imutável. E esse a gente precisa realmente buscar muita compreensão,
para eu poder trabalhar isso no meu dia a dia. O que é o karma mutável? O karma mutável é aquela tendência que vem se manifestando na minha vida e eu consigo realmente, através de toda essa mudança que eu busquei, eu consigo transformar o karma. E eu vou falar disso também depois. Eu consigo transformar o karma, eu consigo mudar a situação, tá? Então, se eu tinha karma financeiro, eu consegui chegar num momento que eu consegui transformar e agora eu não sofro mais de karma financeiro, tá? Se eu tinha uma certa doença e eu consegui vencer essa doença, bacana, você mudou esse karma. Se eu tinha desarmonia familiar e agora eu tenho uma família extremamente harmoniosa, feliz, amorosa, né? Enfim, consegui mudar isso, é um karma mutável. Da mesma forma que, infelizmente, tem pessoas que têm determinado karma e ele é imutável. O que é imutável? Significa que é um karma que eu não consegui transformar nessa existência, tá? Então, quer dizer, tem gente que busca, né? Tá fazendo por onde? Tá fazendo. Tá orando, tá fazendo, mas ainda assim terminou a sua existência, de certa forma, sem aquilo ter sido solucionado de fato. Então, quer dizer, eu tenho karma que eu consigo transformar e tenho karma que até o dia da minha morte, vamos dizer assim, eu não consigo transformar. Mas isso é um problema? Essa que é a parte que eu falei que tem que compreender profundamente o karma. Sim, tem que entender. Porque o karma imutável também, por pior que ele pareça, e às vezes em algumas situações ele gera sofrimento, às vezes físico, às vezes emocional, enfim, todos, você tem que compreender que isso faz parte da sua existência. Se você não conseguiu ainda transformar, ele ainda faz parte. Mas, Diego, então isso é aceitar o meu karma? É aquele fardo lá? Não, não é. Porque o budismo, ele trabalha principalmente com a dignidade da vida. Já ouviu falar isso? Dignidade da vida. Quando eu começo a orar o Nam-myoho Renge Kyo para elevar meu estado de vida, para eu conseguir compreender todos os meus problemas, entender qual a tendência kármica que se manifesta na minha vida, e aí eu começo a agir para como transformar essa situação, eu começo a seguir os meus objetivos, começo a pensar no meu futuro, independente de quando a gente vai dessa para uma melhor, né? Porque é um fato na nossa vida, e eu dou valor para o que é presente, tá? Então, lógico, às vezes eu tô sofrendo, realmente é uma situação péssima, às vezes é uma doença, às vezes é sei lá, coisas péssimas que fazem a gente sofrer absurdamente, gera depressão, gera desespero, sei lá, várias coisas, mas se eu recito o Nam-myoho Renge Kyo e eu atinjo o estado de Buda, e dá uma olhada lá na live anterior para saber o que é o estado de Buda, né? Eu atingir essa compreensão, pensar no meu futuro, entender que aí eu entendo a questão do meu karma enquanto eu estou presente, que tudo faz parte de um processo, tá? Então quando eu percebo o meu karma, e aí eu percebo que eu tenho coragem de determinar o meu futuro, eu começo então a perceber que independente da dificuldade que eu estou passando, eu tenho que transformar, eu tenho que pedalar bastante para conseguir mudar essa situação. E com certeza, ao longo desse tempo, quando eu chegar no meu objetivo, esse sofrimento que eu passei, ele vai ter sido vários degraus que me fizeram evoluir muito, me desenvolver muito no meu dia a dia. E, logicamente, se eu realmente subir esses degraus e conseguir me desenvolver, provavelmente eu vou criar uma condição de vida no futuro que eu não vou cair mais nesse tipo de sofrimento com facilidade ou de nenhuma forma, tá? Vou passar por aquilo? Posso até passar por alguma coisa semelhante, mas com certeza com muito mais leveza, porque eu vou saber, eu vou ter experiência, né? E o mais legal, que envolve muito o karma da gente pessoal e o coletivo. Quando você passou por uma dificuldade e você transformou aquilo, você mudou, você superou aquilo, você consegue compartilhar a sua vitória com as pessoas. E se você consegue compartilhar a vitória com as pessoas, você, no seu karma coletivo, você está fazendo aquela transição de mudar o ambiente.
porque a tendência é que as pessoas ao seu redor, elas percebam as suas mudanças, a mudança do seu karma, e elas queiram aquilo para ela também. E se elas se tornarem mais próximas de você, é porque elas também querem fazer aquela mudança. Vão se espelhar em você, vão usar as mesmas ferramentas que você, provavelmente o quê? O Nam-myoho Renge-kyo. Mesmo que não, mas as suas ações, elas vão te modelar. E você vai criar aos poucos sim aquele ambiente, né, mais propício. E aí tem uma coisa que é muito importante, né? A gente falou de transformação, falei bastante de transformação aqui. E aí eu tenho transformar o meu karma, e tem uma coisa também muito importante que é eu amenizar o meu karma. Como que isso funciona? A transformação, talvez, na vida de cada um é diferente, tá? Transformar com o Nam-myoho Renge-kyo, isso mesmo. O pessoal tá falando aqui, eu não consegui olhar muita coisa, pessoal, nos comentários, mas a galera tá, eu tô vendo que a galera tá falando aqui pra caramba, né? Ali, ó, o Leomar falou, a decisão de avançar é fundamental. Exatamente, é a coragem. E você pode conseguir sozinho, mas com o Nam-myoho Renge-kyo é o martelo que você precisa pro seu prego, tá? Então vamos lá, falei de transformar e falei de amenizar o karma. Então olha só que legal. Quando eu falo de transformar, talvez as pessoas elas percebam isso como uma coisa muito distante, tá? Por que distante? Porque às vezes eu estou numa situação tão enraizada, tão densa na minha vida, tão difícil, já vivo aquilo há tantos anos, que parece impossível mudar. Então eu falar de transformação parece uma coisa muito distante. Mas tudo começa com um grãozinho de areia, né? Cada passo que você dá já faz parte da sua transformação. Uma vez eu vi um direcionamento que eu achei muito legal. Se você estiver andando em linha reta e você mudar 1 grau para o lado, um grauzinho aqui, daqui horas à frente, você já vai estar quilômetros de distância de onde você estaria se você estivesse na linha reta. Faz sentido para você? Então, quer dizer, um único passo que você muda agora, lá na frente, vai ter feito muita diferença. Isso é você transformando o seu karma. Mas a transformação do nosso karma, às vezes a gente pode entender melhor como se fosse uma coisa meio homeopática, sabe? Uma coisa mais diluída. Então, eu realmente dou um passinho hoje, dou outro passinho hoje, amanhã, e daqui a pouco eu vou perceber que eu estou em outra direção. E aí, isso é o que a gente chama de amenizar o karma. Então, quando a gente fala, né, amenizar o karma, é que eu vou diminuindo, né, vou diminuindo os problemas, vamos dizer assim. E olha só que legal. Lembra que eu falei que o budismo não fala, né, da sorte do azar? Então, o bom e o ruim se torna muito relativo, tá? Por quê? Tudo que eu acho que é bom é pelas referências que eu tenho do que eu acho bom e do que me fizeram bem, tá? E o que eu acho ruim é uma relação que eu tenho da minha vida com aquilo que me fez mal ou que falaram que era ruim, tá? E aí eu vou tomando aquilo como, né, bom, eu vou tomando aquilo como régua, né? Se é bom, se é ruim, se é bom, se é ruim. Mas o karma, como ele é uma coisa natural do universo, não tem, entendeu? Não tem um positivo e um negativo, você não consegue ver isso. Então, é você vivendo e você percebendo o que aquilo faz bem ou faz mal, né, na sua vida. Né? Tem gente que acha bom roubar, mas os efeitos disso são os efeitos disso. Se é bom, não sei, tem gente que gosta, eu não gosto. Então eu percebo que aquilo não faz bem para a minha vida. E aí eu vou tomando esse rumo, né, do que eu acho bom e do que eu acho ruim. E aí, quando eu falo de amenizar o meu karma, significa o quê? Que cada vez que eu estou, dia após dia, conscientemente transformando o meu pensamento e mudando 1 grau, mudando um pouquinho na minha direção de onde eu quero ir e sendo consistente na minha levada, cada vez mais as minhas causas, elas vão corresponder, né, àquela direção que eu estou tomando. Então, amenizar o karma é você cada vez mais, vamos pensar no positivo e negativo, cada vez mais você fazendo coisas positivas e tendo cada vez mais o seu futuro positivo. E automaticamente o tempo vai passando e você vai perceber que aquilo que era ruim na sua vida cada vez mais vai estar distante e diluído também. Inclusive você consegue transformar até o seu passado, né? Como? Dia após dia, criando um presente positivo por um futuro positivo. E aí você deixa o seu passado ali, né, para cada vez mais positivo também. E isso é diluir, né? É amenizar o seu karma.
Então a transformação do karma, ela tem que ter uma decisão diária, tá? Você tem que perceber, e mais do que isso, que é o mais importante quanto à recitação do Nam-myoho Renge Kyo, tem que ser uma mudança consciente. Não existe milagre, não vai cair do céu, tá? Não vai cair do céu. Enquanto você pensar que vai cair do céu e que vai acontecer, vamos orar para tudo dar certo. Calma, não é só isso. O tudo dar certo está envolvendo a minha ação diária. Eu estou pensando todo dia, o que eu vou fazer hoje? O que eu preciso fazer e o que eu preciso consistir para que aquilo se torne cada vez mais sólido na minha vida e nas pessoas que estão ao meu redor. Se eu não tenho esse pensamento, eu nem estou praticando o budismo corretamente, tá? Então, se prepara, porque às vezes você está praticando o budismo e não está correto. Porque tem que envolver a sua mudança diária. Você tem que pensar no seu futuro de uma forma consistente. Outro dia uma pessoa perguntou aqui no card lá das perguntas que a gente está fazendo, né? Era... Nossa, esqueci a pergunta. Esqueci a pergunta. Mas ela falou sobre essa mudança. E eu falei, como que eu direciono os meus objetivos? E eu não consigo me concentrar diante do Gohonzon às vezes. Eu falei, já tentou escrever? Às vezes, realmente, é difícil você arrumar todas as suas ideias, mas será que você está deixando tão claro na sua mente que você é corajoso o suficiente de escrever aquilo num papel para deixar escrito os seus objetivos? Ou nem que seja um rascunho, mas será que você está conseguindo escrever aquilo para realmente colocar aquilo em ordem, depois você pega e elimina por prioridades? Isso tudo faz parte da sua mudança. Se você só está fazendo o Daimoku esperando a coisa ficar mais legal, talvez seja muito homeopático, seja muito diluído mesmo. Por quê? Inicialmente o que vai acontecer é, você vai fazer muito Daimoku, você realmente vai ter uma postura mais calma, e talvez isso, essa calma e talvez um pouco de sabedoria na percepção das coisas, você automaticamente vai realmente mudar um pouco as suas ações. Mas não vai ser uma coisa muito incisiva, não vai ser uma coisa muito direta, não vai ser uma coisa intencional. Você está deixando o futuro, né, o seu estado de vida da tranquilidade ali mandar no seu ambiente dia após dia, tá? Então o budismo Nichiren, ele é até difícil de praticar, né, para quem está conhecendo. Por quê? Porque ele depende de muito esforço. Tá? O seu esforço de querer transformar o seu karma, o seu esforço de ser consistente dia após dia, o seu esforço de não falhar e realmente recitar o Nam-myoho Renge Kyo para manter essa vibe todos os dias, né, do estado de Buda, né, porque eu falei, né, na outra live que manter a prática dia após dia é para isso, é para a gente elevar o nosso estado de vida e ir mantendo, porque é como se fosse um balde que está furado, né? Você faz, mas vai dando uma baixada. Mas se você continuar fazendo, ele sempre vai manter nessa pegada mais altiva, né? Mais iluminada. Faz sentido para você? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Que horas são? Ó, 20 para as 10. Então vamos fazer o seguinte. A princípio, só terminando essa parte do karma, né? Então, quando eu entendo que o karma faz parte da minha vida, se eu tenho objetivos, né? Então o meu objetivo, com certeza, implicitamente ou até explicitamente, ele está incluindo a transformação de toda essa situação. Então eu faço uma coisa que é muito bonita, que é o que a gente fala de transformar o karma em missão. Se eu tenho hoje uma coisa, um karma, uma energia, uma tendência que sempre me empaca, sempre me dificulta para eu continuar vivendo dignamente, vivendo feliz e vivendo da melhor forma que eu quero viver, então o meu objetivo, né, em cima do que você deseja, é a sua própria missão. É fazer com que você seja realmente a referência da mudança no seu dia a dia. Olha que legal. Não sei se você já pensou nisso. Mas isso é transformar o karma em missão. É você criar, né, maneiras, né, uma tendência tão forte em cima do seu objetivo que a transformação é parte do seu dia a dia, né? É a sua missão mesmo. É uma coisa muito profunda, faz parte da sua própria coragem. Tá bom? Então, basicamente, eu queria falar isso, né? E vamos começar as perguntas e respostas, porque a gente tem aí uns 20 minutinhos para a gente poder conversar mais um pouco. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quem fez uma pergunta lá pode falar de novo, que aí eu já pego e vou respondendo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui de pergunta. Mas quem quiser pode já fazendo, que vai aparecer aqui embaixo. Ó,
uma pergunta do Gustavo. Como relacionar o fato de estar vendo a sua própria live com karma? Como relacionar o fato de estar vendo sua própria... Não, vendo sua... Nossa, eu não entendi direito. Se puder me explicar, acho que o tic-tac não está funcionando direito aqui. Como relacionar o fato de estar vendo sua live com karma? Como relacionar? Eu realmente não entendi a pergunta. Faz de novo, Gustavo, essa pergunta aí que eu quero responder. Por favor. Deixa eu ver aqui. Como transformar o karma? Então, olha só. E como saber sobre a relação kármica? Vamos lá. Então, a primeira que eu li aqui. Como transformar o karma? Transformar o karma, primeiro, é você perceber o que faz você sofrer, tudo aquilo que não é bom na sua vida hoje, e você pensar no que você quer viver. Tá? Primeira coisa, como você quer viver? E quando você quer viver? Tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria muito de viver de uma forma maravilhosa, XYZ. Mas aí ela não coloca também um prazo. Então quer dizer, ela pode conseguir aquilo com 90 anos. Tá? Você quer isso com 90 anos? Ou você quer isso num tempo mais esperado? Coloque uma data. Né? E essa transformação ela vai começar a partir de hoje nas suas reações quanto aos fatos e nas suas ações diretas na mudança de trajeto. Tá bom? Queria saber sobre a relação kármica. Então, olha só, a relação kármica é toda a ligação que eu tenho com alguma coisa ou alguém, tá? Então, por exemplo, a minha relação kármica com a família que eu tenho é uma relação kármica. Por que eu nasci nessa família? Porque tem gente que tem família, sei lá, XYZ. Por quê? Por que eu nasci nessa família? Por que tem gente que nasce e um nenê ele nasce e morre? Por que eu nasci e tem gente que nasce doente? Por que tem gente que nasceu rico? Por que tem gente que nasceu pobre? Por que tem gente que nasceu no Brasil? Por que tem gente que nasceu na África ou sei lá, em qualquer outro país? Tá? É uma relação, é a sua ligação com aquilo. Inclusive uma coisa bem legal sobre o karma é que o karma para mim ele é tão importante e factual, né? Tem gente que não acredita direito nisso, mas para mim é tão factual a questão, inclusive, da vida, né? Várias existências, vida após a morte, que o nascimento e todas as condições que você tem no seu nascimento são manifestações kármicas, uma relação kármica direta com a última existência que você teve, tá? Então lembra que eu falei do karma imutável? São situações que ficaram pendentes, né? São coisas que continuaram. Como você terminou a existência, ou na sua essência terminou aquela última existência? Feliz, triste, desesperado, doente, desesperançoso, horrorizado, assassino, sei lá, entendeu? Aquela relação que você terminou na sua última existência, ela gera a condição para que você possa manifestar nessa próxima existência. É como se fosse uma engrenagem. A engrenagem terminou assim na outra existência, agora ela tem que encaixar numa outra engrenagem agora nessa existência. E quando encaixa, você renasce. Tá? Basicamente, começa assim. Da mesma forma que não tem como você nascer, né, numa coisa desproporcional. Assim, né? Ela é muito... Não gosto de falar a palavra de merecimento, mas ela é natural, tá? É a sua relação kármica. E na sua vida, né, diante das suas escolhas, você vai criando uma relação realmente kármica com família, com amigos, com profissionais, tá? E assim por diante, tá bom? Outra pergunta aqui. A pergunta é: faz parte do meu karma estar aqui agora e ouvindo o que você, Diego, está falando? Estou aqui por acaso? Eu acho que é uma relação kármica, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque você, de alguma forma, busca essa resposta, ou pelo menos validar, porque o Gustavo é um cara muito inteligente. Então quer confirmar isso, né? Validar. E a relação kármica, né? Lembra que eu falei que tem o karma coletivo? Eu geralmente estou conectado com pessoas que eu gosto e com pessoas que pensam do mesmo jeito e tudo mais. Eu não vou, Diego, eu não vou assistir agora uma live, sei lá, de funk. Não vou. Não é parte da minha, né, do meu gosto. Então eu não vou me conectar com aquele tipo de pessoas, com aquele tipo de mensagem, com aquele tipo de música, enfim, tá bom? Nada contra, só tô falando da relação kármica. Então quem tá aqui hoje
E muito obrigado, que são 33 pessoas, né, conectadas aí o tempo todo comigo. Então essa relação kármica é porque você tá nesse momento, você quer conhecer mais sobre isso, tá fazendo sentido para você, ou no mínimo você está validando o que você já conhece. E aí você está perto, né, de uma pessoa, no caso eu, que fala, né, que a gente se conecta de alguma forma. É uma relação kármica sim, tá bom? Legal. Quem mais aqui? Eu sempre aperto o botão errado aqui, só um minuto. E vamos lá. A Estela. Vejo esta live como uma grande evolução, grandes ensinamentos com pessoas que buscam os mesmos caminhos. Nada é por acaso. Legal, Estela, obrigado. Aí o pessoal aqui curtindo. O que faz o mesmo problema se manifeste mais de uma vez em tempos diferentes? Significa que você ainda está permitindo aquilo acontecer, ou você ainda tem que aprender um pouquinho mais com aquilo. Lembra que eu falei ali um pouco para trás que se aconteceu de novo na sua vida, com certeza você já vai ver aquilo com um pouco mais de experiência. Com certeza você não vai lidar do zero com aquilo de novo, tá? Então assim, às vezes o problema ele muda um pouquinho a cara, mas é porque ainda tem algum aspecto que você ainda não trabalhou, tá? Então perceba isso para você trabalhar cada vez mais. Vai chegar uma hora que aquele problema já não vai mais acontecer, tá? Porque você já conseguiu amarrar de tantas formas as respostas e as reações para aquilo, que aquilo você já vai estar blindada e aquilo não vai acontecer mais, tá bom? Ou melhor, aquilo, se vier a acontecer, se aproximar de você, não vai te afetar, né? E a sua reação já vai ser totalmente diferente. É igual eu falei uma vez para o meu filho sobre bullying, por exemplo. Eu falei, quanto mais você reagir, né, ficar bravo com essa molecada falando essas coisas, mais eles vão, porque o que eles querem é esse tipo de reação. É a reação de você ficar triste, ou de você ficar irado, de você ir pra cima e tal. E não, e se você simplesmente mudar totalmente o padrão de resposta e brincar também, ou simplesmente ignorar e deixar e curtir e ficar numa boa, eles não vão ver mais aquela reação, eles não vão ter continuidade. Você quebrou a sua relação kármica, tá bom? O que mais aqui? Como devemos direcionar a oração nesta relação kármica coletiva? Olha, isso é tema que está falando na reunião de palestra, hein? Olha, vou dar um spoiler para você se você não participou ainda da reunião de palestra. Significa que você tem que ser, né, tem que ter um ideal. Geralmente o ideal, se você não tem uma coisa muito forte ainda para si, busque esse ideal em um mestre, tá? Eu tenho um mestre, você já tem um mestre? Realmente você age da mesma forma que o seu mestre? Então, hoje, nós estamos num ambiente de pandemia, né? Nós estamos num ambiente caótico. Estamos aqui com várias pessoas, 28 pessoas no momento, de várias partes do Brasil. Ceará, Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, galera do Rio de Janeiro, né? E outras aí que podem me falar aí que eu vou querer saber, né? Cada região está um pouco mais afetada ou menos afetada, mas está sendo afetada. Nós estamos falando muito de isolamento social. Como você está fazendo o isolamento social? Você tem sido um exemplo do isolamento social? Né? Então você está saindo todo dia com máscara? Se você está ficando bastante tempo na rua, você está trocando a sua máscara de 2 em 2 horas? Você está passando álcool em gel ou lavando muito bem as mãos a todo momento que você puder? Você chega em casa e você troca suas roupas, vai para o banho e desinfeta tudo que você... né, e não deixa isso aí chegar em casa? Você tem um cantinho da quarentena ali para as coisas, né? No mínimo o vírus, se chegar alguma coisa, morrer e não contaminar o pessoal. Então isso é a forma de você trabalhar o ambiente do karma coletivo. Porque infelizmente nós estamos sendo os recordistas do mundo sobre mortes, né? E eu não quero entrar aqui num papo, né, político, enfim, mas todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Como nós estamos reagindo quanto a isso, tá? E aí você vai ver o quanto realmente nós estamos contribuindo para o karma coletivo. Nós podemos quebrar o karma coletivo, mas precisa do esforço de muita gente, tá bom? Vila Mariana, legal, obrigado. Ó, de novo a Maju aqui, ó, do Uruguai, gente, que legal. E ela tá me entendendo. Que bom, porque meu espanhol não tá legal ainda. Montevidéu, muito bom, muitas graças. Goiânia... Legal, legal. Pentecoste, Ceará, pertinho da Fábia, lá no Paracuru, legal.
Diego, tem algum livro aí para recomendar para quem está começando agora a conhecer esse tema? Olha, o Fundamentos do Budismo, que é o que eu sempre estou falando, ele é um dos melhores. O BSGI também, que é um livro de introdução do budismo e da Soka Gakkai, também fala alguma coisa. O Fundamentos do Budismo fala, o Síntese do Budismo também fala alguma coisa sobre o karma, tá? E até na apostila azul, né, de exame do budismo também fala alguma coisa. Então são livros que eu sempre recomendo, que é sempre legal falar sobre karma, tá bom? Beleza, gente? Acho que ninguém mais está fazendo pergunta. Quero então terminar as minhas palavras, agradecer muito você que ficou conectado, 30 pessoas. Na live anterior, a média era 20, 24 pessoas, agora a gente já subiu para 30, olha só. A live da semana que vem vai ser quantas? Convida mais pessoas, vamos participar. Eu não determinei ainda o tema, talvez, estou pensando aqui em 10 estados de vida, né? Vai ser legal, legal. E 3 mil mundos, seria um tema bacana. Mas me dê ideias também, tá bom? Eu sempre coloco os cards aqui, participa dos cards, fazendo perguntas pra gente poder cada vez ter mais temas também. E é isso, gente, né? Eu aqui quero agradecer de verdade todo mundo aqui que tá conectado comigo, essa relação kármica comigo. E realmente, né? Pessoas que estão buscando mudar realmente todos os aspectos, tá? E o que eu gosto de falar sempre na Body Store, né? Tudo aqui é pra gente fortalecer a nossa prática da fé. Beleza? Nona consciência é um tema profundo, Gustavo. Legal, vou estudar isso aí, né? Então, beleza, gente. Já falei obrigado bastante, né? E boa noite. Não precisa retornar para casa que você já está em casa, não é verdade? Então, boa noite, bom descanso, bom final de semana. Boa semana que vem que a gente vai se falando e até a próxima live. Tchau!